What up, guys? Aqui quem vos fala é o Iago, e para quem ainda não me conhece, eu sou a voz por trás do Inglês com Iago Cast. Eu sou professor de inglês e eu ensino para brasileiros ao redor do mundo que querem aprender inglês, são iniciantes e querem se tornar fluentes. E hoje a intenção desse vídeo é mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina e como eu faço para me manter em contato com o inglês mesmo estando morando no Brasil. Sim, é possível. E essa ideia foi da minha mulher, né? Então vamos ver. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina e como eu me mantenho em contato. Let's go! Hey guys, a gente já tá aqui na cozinha. Eu vou lavar uma louça. Hoje é sábado, então não é exatamente a mesma rotina que eu sigo durante a semana, mas já dá pra me mostrar um pouco de como eu me mantenho em contato. Eu vou lavar a louça aqui, vou gastar mais ou menos uns 20, 30 minutos. E eu vou aproveitar para colocar um podcast aqui para mim, enquanto eu lavo a louça, eu ir escutando e praticando melhorando o listening, né? Geralmente eu uso o celular, mas como eu estou gravando, né? Aí eu precisei usar o notebook para ouvir o podcast, mas geralmente eu uso o celular, então é mais simples. So, let's go! Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem também, porque instalaram um som aqui no post, então eu vou colocar na edição um pedaço do podcast aqui para até mesmo vocês tentarem ouvir, entender as coisas. Se esse mesmo podcast, desse mesmo nível, vocês conseguiriam sair bem. Ok? Let's go! Amor, Kat. O cão arrependido. Bom, acontece que agora acabou a água, né? Acabou a água, né? A gente tem água aqui todo dia, mas infelizmente ainda tem essa sem vergonhice de não ter água 24 horas, então... Em pleno 2022. Eu mal comecei e aí já nem parei, mas enfim, vou fazer o café da manhã, né? A gente já para água em potes e tal. É difícil. Mas aí, enquanto isso, eu vou colocando o podcast para me ouvir, ok? Bom, trouxe um balde ali para lavar a louça. Infelizmente vai ter que ser assim. Let's go. Vou colocar aqui para tocar e praticando o listening. Practice with regularly. So add them to a playlist and keep coming back to them and practice with them often. After you've practiced a lesson for a few times, make a recording of yourself and compare it to my voice. Try to identify some of the mistakes that you're making with your pronunciation. I've added a link to my imitation lessons in the description, and I'll add one at the end of this video as well that you can check out. You can also simply read out loud to improve your pronunciation. Doing this every day will help your mouth muscles to get working and creating English sounds and get more comfortable doing it. It's as simple as that, and it doesn't need to take you long. Just 5 or 10 minutes a day is plenty. Just make sure you're doing it consistently. You could even do it by singing English songs. Create one opportunity to absorb English every day. To absorb is to take in information. So you're like a sponge, soaking things up, taking in new ideas, new words, new ways of expressing yourself. And you can do this in lots of different ways, so many ways. Listening to... What up, guys? Terminei de lavar a louça enquanto eu lavava. Terminei não, entre aspas, eu lavei quase tudo, né? Enquanto eu tava lá, tava ouvindo podcast e foram aproximadamente 11 minutos. Mais ou menos 11 minutos. Agora a gente vai tomar o café da manhã. Enquanto isso a gente vai assistir uma série em inglês. Eu com a Kátia a gente já tá assistindo
ela já está assistindo séries com áudio em inglês e legendas também em inglês. Já se adaptou para isso, né? Geralmente quando eu assisto sozinho, eu assisto só com áudio em inglês mesmo, sem legenda, né? Mas, assim, eu gosto de assistir as coisas junto com ela, então a gente assiste... ela se adaptou, né? Com o áudio em inglês e as legendas em inglês também. Lembrando que você pode sempre começar com áudio em inglês e as legendas em português, dependendo do ponto que você está. E aí a gente vai assistir agora a série Peripheral, que é da Prime Video, mas assim, por questão de direitos autorais eu não vou poder mostrar muito aqui, então eu acho que eu vou colocar um trailer aqui para vocês verem, enquanto a gente vai comer aqui, por causa que realmente é muito difícil trabalhar por conta desses problemas com direitos autorais e tal. So, let's go! A gente vai assistir no notebook. Ok, então a gente toma um café da manhã aqui. Pesquisei e vi que mesmo colocando só o trailer daria problema com direitos autorais aqui. Então resolvi colocar o trailer bem pequenininho e fazer um pouquinho de uma espécie de sinopse do que eu tô achando da série. Bom, a série ela se passa no futuro, o presente deles é no nosso futuro. E a menina meio que viaja mais ainda pro futuro. O trailer faz a gente pensar que se trata de um jogo, mas na verdade é muito mais do que um jogo. Por causa que eles usam esse headset e tal, mas envolve viagem no futuro, viagem no tempo. Não é bem viagem no futuro, olha eu olhando aí a câmera pra ver se tá filmando de verdade. Mas não é bem viagem no tempo, eu não sei te explicar, mas você tem que assistir pra entender. Super recomendo até então. Bom, terminamos o café da manhã. A gente assistiu um pouco lá, né, até terminar o café. E aí a gente veio aqui pro quarto, né, assistindo essa TV aqui. Né, deitou na cama e assistiu. Acho que demorou mais ou menos uns 25 minutos. A gente havia começado o episódio ontem e terminou hoje, né? A série é bem legal, para quem gosta de coisas que tem a ver com futuristas, que faz você ficar pensando bastante, né, raciocinando a visão futurista e tal, como seria o futuro, e envolve até um pouco de, não sei se eu diria viagem no tempo, mas assistam, é muito boa a série, ok? Esse momento aí foi o horário do almoço e mais uma vez estava assistindo algo em inglês. Dessa vez era a série The Walking Dead. Pra quem não conhece, a série The Walking Dead se passa em uma realidade onde os mortos voltaram a viver. Sim, e a gente vê alguns personagens lá tentando sobreviver. A principal lá, de início, é tentar sobreviver contra os mortos, né? Aí chega um momento que eles se juntam e formam comunidades e eles passam a ser bem fortes e resistentes e não temer mais tanto os mortos quanto antes. E aí o perigo maior passa a ser os vivos. Aí meio que a trama da série vai mudando. As brigas maiores são entre os vivos e não mais entre os mortos. E aí o negócio começa a ficar sério. Recomendo bastante vocês assistirem a série e, lógico, com o áudio em inglês para já irem treinando, listening e melhorar o inglês de vocês ainda mais. E na hora do almoço eu assisti um episódio completo de The Walking Dead, que soma mais ou menos 40 minutos ao nosso tempo em contato com o inglês. Lembrando que durante o fim de semana, a maior parte dos fins de semana eu saio, então não dá tanto tempo assim de assistir. Esse dia foi um dia que eu passei inteiro em casa e assisti um pouco mais do que de costume. E para encerrar, durante a noite, para fechar com chave de ouro, eu assisti a série The Good Doctor. Em inglês, claro. Como eu assisti junto com a minha mulher, eu assisti com legendas em inglês. Lembrando que quando eu assisto sozinho, geralmente assisto com um áudio em inglês e sem legenda. Vale lembrar que tudo isso é um processo. Quando eu comecei, eu assisti as coisas com áudio em inglês e legenda em português. Aos poucos eu fui passando para a legenda em inglês e o áudio em inglês. E aos poucos eu fui deixando de usar a legenda. Você não precisa já começar no mais difícil. O que você precisa é se adaptar e quando ficar fácil você dificulta um pouquinho mais. Lembrando que muitas vezes eu não só assisto a série, mas também em momentos quando aparece alguma palavra ou expressão que eu ainda não conheço, eu fico repetindo ela e murmurando em voz alta mesmo. Só que atualmente já são poucas as vezes que eu pego alguma coisa que é muito nova, então isso não acontece com tanta frequência, mas antes eu fazia bastante isso.
Então eu recomendo para vocês também fazerem esse processo. Toda vez quando escutarem uma palavra nova ou uma frase isolada, tentem repetir e falar ela em voz alta. Nunca vai sair bom na primeira vez, mas é com a prática que você vai melhorando. E também foi assim comigo, não saía bom de primeira nunca. Se por acaso você está se perguntando se a série é boa, sim, eu super recomendo. E ela se trata de... A respeito, ela gira em torno do Sean Murphy, principalmente. Não só apenas ele, mas também dos colegas dele de trabalho. Mas principalmente ele. Ele é uma pessoa autista que sonhou em se tornar um cirurgião após um acidente trágico que deixa um trauma nele, né? E aí, para ele se tornar um cirurgião, primeiro ele precisa fazer residência. Mas para isso, desde o início, ele tem que provar ser um bom cirurgião e meio que romper com o preconceito das outras pessoas. Todas as pessoas do início tinham preconceito com ele, imaginavam que ele não iria ser um bom cirurgião. Então a primeira tarefa dele é romper com esse preconceito e mostrar o melhor do seu trabalho. Com o passar das temporadas, a gente vai vendo que ele consegue, né, alcançar esse objetivo. Ele se torna até meio que um símbolo, digamos assim. E aí, ele passa a ser uma pessoa que, aos poucos, vai quebrando esse preconceito e passa a ser admirado pelos colegas de trabalho. E é muito legal para a gente ver que, como a questão do autista, ele tem essa dificuldade, né, de se relacionar com as pessoas, e o que traz algumas cenas cômicas também. Interrompemos a sua programação para te fazer um convite. Você quer aprender inglês, quer dar os próximos passos e quer ter mais ainda contato com o inglês? Eu te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde você vai possuir mais conteúdos, ter mais acesso a conteúdos diferentes, vai poder participar de lives e aulas exclusivas também. E além disso, você vai ser avisado quando forem abrir novas vagas para novas turmas da mentoria de inglês. Então já acessa o link da bio e entra lá no grupo do WhatsApp. Bom, sobre o vídeo, relembrando que aquilo foi o meu fim de semana. Durante a semana, a minha rotina é bem diferente. Durante o fim de semana eu nem tenho rotina, para falar a verdade. Mas durante a semana eu tenho uma rotina bem organizada, eu sigo fielmente. E eu queria saber de vocês também, o que vocês acharam desse vídeo. Se gostariam que eu gravasse, mostrasse a minha rotina durante a semana. Deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like. Até mais, later!